Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Falando aqui de São Paulo, durante esse nosso isolamento social. É um prazer estar aqui com vocês. Vendo que algumas pessoas já estão entrando na nossa live. Dando um alô para vocês que vão participar conosco, que vão passar alguns minutos aqui conversando sobre um tema de podologia que eu escolhi para hoje, que é a ortoníquia ou ortoniquia, né? Ainda há discussão para se saber se o correto é falar ortoniquia ou ortoníquia. Bom, o importante é que nós vamos falar sobre as órteses ungueais, sobre as órteses para a correção da curvatura do arco da unha. Eu sei que muitos de vocês são profissionais que já atuam no mercado há muito tempo e, portanto, já conhecem muitas das técnicas que são utilizadas na podologia, em particular na podologia brasileira. Vou contar para vocês um pouquinho de como nós trabalhamos essas órteses, como que começamos a trabalhar com essas órteses até chegar nos dias de hoje. E alguns de vocês também são profissionais novos que eu quero dizer que têm aí menos de 10 anos de podologia, alguns menos de 15 ou 20, outros menos de 5. Eu atuo na podologia já há 32 anos e quando nós começamos a atuar, quando eu comecei a atuar na podologia, que foi no ano de 1988, que eu ingressei para o meu curso, que então não se chamava podologia, era um curso com 440 horas de duração, para vocês terem uma ideia, no ano de 1988. Não existiam cursos técnicos. De graduação, então, nem se imaginava que um dia a podologia estaria dentro do cenário universitário. Então, no ano de 1988, quando eu iniciei, e nós tínhamos apenas uma técnica que era utilizada de ortoníquia, que eram as órteses ungueais de acrílico, o acrílico autopolimerizável. Essa técnica de ortoniquia com acrílico autopolimerizável já era uma técnica de pelo menos uns 30 anos, vinha da década de 60, nos anos de 1966, mais ou menos, alguns podólogos brasileiros, que então eram chamados de calistas ou pedicuros calistas, estiveram em um congresso no Chile e lá viram a técnica das órteses acrílicas. A partir de então, trouxeram aqui para o Brasil e essa técnica foi aprimorada por podólogos brasileiros, juntamente com esses colegas que estiveram. Eram colegas que participavam na época da Associação Brasileira de Pedicuros, que hoje é conhecida como Associação Brasileira de Podólogos. Entre eles tinha um profissional chamado Aguiar, e quem aprimorou a técnica aqui no Brasil foi o Laci Neves de Azevedo, que veio a ser depois, no final da década de 1980, dos anos de 80 do século passado, introduziram essa técnica, levaram essa técnica, ele levou essa técnica para dentro do único curso que tinha
de formação de podólogos, único no estado de São Paulo. Tinha um no Rio de Janeiro, que era da mesma instituição, era Senac São Paulo, Senac Rio de Janeiro, que davam esse curso. E era um curso que chegou à década de 90 do século passado, até cometi um erro aqui, foi no ano de 1978 ou 9 que ele levou essa técnica para o Senac. No final da década de 80 foi que eu fiz meu curso e entrei em contato com essa técnica. Bom, naquela época, nós, final da década de 80, e nós tínhamos uma luta bastante interessante que faz sentido contar para vocês. A nossa luta era para que a nossa profissão fosse reconhecida como podologia, porque não era conhecida e nem reconhecida como podologia. Nós éramos calistas, pedicuros. Quando nós nos formávamos no estado de São Paulo, recebíamos um título de pedicuro, que se dizia na época que se diferenciava da pedicure, que fazia embelezamento, apenas por essa letra. Nós terminávamos com o pedicuro, como um profissional que cuidava da saúde, e pedicure do embelezamento. Então, isso foi final da década de 80. E sabíamos que existia uma outra técnica para correção da curvatura do arco da unha, que já vinha sendo utilizada fora do Brasil e que duas podólogas brasileiras conheceram um profissional fora do Brasil, pelo que contam na época, seria na Argentina, e entraram em contato com uma técnica que era muito similar à técnica utilizada pelos dentistas, né? Essas podólogas eram Nancy Tavares e Jurema Blum, que começaram a utilizar uma técnica de ortoniquia com essa similaridade, né, muito parecida com o que faziam os dentistas, utilizando brackets, utilizando fios de aço ortodôntico, utilizando os alicates de ortodontia. Porém, essas técnicas ficaram guardadas para essas profissionais. Os podólogos brasileiros, ou nós que estávamos na época lutando para sermos reconhecidos como podólogos, né, os pedicuros brasileiros, os calistas brasileiros, os calistas pedicuros ou pedicuros calistas, tivemos que correr atrás, buscar trazer para o Brasil alguém que nos ensinasse essa técnica. E foi a Associação Brasileira de Pedicuros, hoje Associação Brasileira de Podólogos, a ABP, que no ano de 1992 trouxe para o Brasil um podólogo argentino chamado Carlos Hugo Castro Saez, e numa manhã de domingo ele reuniu lá, o pessoal da ABP reuniu algo em torno de uns 15 profissionais que nos auto-intitulávamos podólogos, que éramos associados, né, sócios lá da BP, e fizemos o curso, tivemos um primeiro contato com essa técnica de ortoniquia, utilizando esses equipamentos, essas ferramentas ou esses instrumentos odontológicos da ortodontia. Isso foi feito numa manhã de domingo. Voltamos para casa, tendo apenas visualizado como eram feitas essas órteses, e passamos a treinar. Nesse mesmo ano, durante um seminário que ocorre ainda anualmente no Senac aqui de São Paulo,
nós apresentamos, falando da ortoniquia com essa técnica ortodôntica aplicada à podologia, e estavam comigo o Camilo Azevedo, que é filho do Laci Azevedo, o Marcelo Azevedo, também filho do Laci. Eles focaram na técnica da ortoniquia acrílica, autopolimerizável, que foi aprimorada pelo professor Laci Azevedo, pai do Marcelo e do Camilo, um ícone da podologia brasileira nas décadas de 60, 70 e 80, e foi quem levou o curso de podologia, ainda como pedicuro, que ainda não éramos reconhecidos como podologia, para dentro do Senac em São Paulo. Bom, e eu e a podóloga Damares de Santo André trabalhamos a órtese, as órteses com Brecht, com os fios ortodônticos, com os elásticos, e apresentamos no seminário. Ao final do seminário, foi feita uma enquete se perguntando aos participantes, tinha lá em torno de uns 115 participantes, na época era na Avenida Tiradentes, quais cursos eles gostariam que fosse introduzido como aprimoramento ao final de cada formação de turma, que era a cada 6 meses, e para que outros já formados pudessem participar. E foi praticamente unânime o pedido para a introdução das órteses chamadas metálicas, órteses com Brecht, órteses com elásticos, e assim foi feito. Eu passei, então, a ministrar lá no Senac da Tiradentes, nos anos de 1993, 1994, 1995, e passei a ministrar os cursos de ortoniquia, dando esse enfoque. Eu dava a parte metálica e o Camilo dava a parte das órteses acrílicas. Então, era uma semana de treinamento para quem quisesse, ao final de cada turma que se formava. E assim foram vários cursos que foram realizados, e essa técnica começou a ser disseminada por todo o Brasil. Ano de 1995, esteve no Brasil, a convite de alguns colegas nossos e amigos podólogos, esteve no Brasil um podólogo argentino chamado Carlos Alberto Rodrigues. Foi no mês de maio de 1995. Ele esteve a convite desses colegas que conseguiram trazê-lo ao Brasil via a Associação Brasileira de então Pedicuros, e que estava passando pela transformação para se tornar a Associação Brasileira de Podólogos, e ao mesmo tempo já estava sendo criado, né, no ano de 1995 estava sendo criado, e o curso técnico, o primeiro curso técnico de podologia. Foi daí que veio o nome podólogo, técnico de podologia, profissional que se forma na podologia. Ele é um técnico de podologia, passou a ser um técnico de podologia a partir daquela época. Porque antes não éramos conhecidos como podólogos, e sim como pedicuros, ou como calistas pedicuros. Então, quem se formou antes, na verdade, não tinha um título de podólogo, de técnico de podologia, e sim um título de calista, de pedicuro ou de pedicuro calista. Bom, são detalhes, apenas para vocês irem entendendo um pouquinho de como nós chegamos nos dias de hoje, porque às vezes essas questões históricas acabam ficando de lado, acabam ficando esquecidas, e
acabamos trabalhando no automático, apenas desenvolvendo técnicas sem saber de onde elas vieram, sem saber da importância dessas técnicas dentro da podologia. E sem saber também da história, de como a podologia chegou nos dias de hoje, né? Então aí tem pessoas que às vezes fazem críticas, tem pessoas às vezes que não sabem esses caminhos que se percorreu. Bom, então esteve no Brasil o podólogo Carlos Alberto Rodrigues, no mês de maio de 1995, e ele trouxe para o Brasil duas técnicas que esses colegas nossos e uma amiga nossa, Maísa Horner, que hoje vive na Alemanha, um ano antes, ou alguns meses antes, mas no ano anterior, num congresso na Argentina, que era a técnica de ortoplastia, as órteses de silicone, e uma outra técnica de correção da curvatura do arco da unha, que era uma outra técnica de ortoniquia, que era feita com a fibra de memória molecular. E foi assim, no ano de 1995, que oficialmente Carlos Alberto Rodrigues, no mês de maio de 1995, trouxe para o Brasil essas duas técnicas. As órteses ungais de fibra de memória molecular, que era conhecida como Clip System. Muitas pessoas associavam o nome Clip System a um clipe, imaginando um clipe para colocar a unha, não é? É o que vem à mente. Clip System, ou um sistema de clipe. Que, na verdade, clipe é um acrônimo, né? Que Carlos Rodrigues, podólogo argentino, foi quem desenvolveu essa marca com esse tipo de material que hoje nós conhecemos aqui como fibra de memória molecular. Existiam outros em outros lugares e existem outros também, mas Carlos Alberto Rodrigues foi quem trouxe, popularizou, quem registrou inclusive essa marca com essa técnica do Clip System, que seria a fibra de memória molecular. E como eu disse para vocês, Clip é um acrônimo. Que acrônimo? Que significa Clip System. Clip, C de Carlos, L de Luiz Garrote, que era dono de uma empresa que vendia materiais de podologia em Madrid, na Espanha. I, que é o Y, que significa E, né, espanhol. Carlos Luiz e Paco. Paco, que era uma pessoa que nada tinha a ver com a podologia, mas que era amigo do Carlos e que conhecia um material, que apresentou esse material para o Carlos Rodrigues e falou, olha, isso daqui eu acho que é o que você está procurando, um material que tem memória, que dá para ser colocado, colado sobre a unha, e eu acho que vocês vão conseguir trabalhar com ele. Carlos procurou uma empresa para distribuir, que era a Luga, Luiz Garrote, e aí registraram a marca Clip, Carlos Luiz e Paco. System, sistema do Carlos Luiz e Paco, que nada mais era que a fibra de memória molecular. Ano de 1995 apresentaram essa técnica, em maio. Lembram que eu havia contado para vocês que até então eu dava cursos dentro do SENAC, ensinando a trabalhar com a órtese idêntica ou similar à ortodontia, utilizando brackets, fios de aço ortodôntico, elásticos, bottoms, e fazer os moldes. E o Camilo dava a parte de órteses acrílicas, né? Lembram disso? Então, a chegada da fibra de memória molecular foi
passada para os podólogos brasileiros como sendo um avanço, e se fez aí, até por um interesse comercial que o podólogo Carlos Rodrigues tinha em vender o Clip System, ele disse que era um avanço e que as metálicas, os brackets, os elásticos estavam ultrapassados. No dia seguinte, porque o curso foi de 2 dias, no dia seguinte eu levei algumas fotos e alguns moldes que eu tinha feito, que eu tinha já vários casos, tinha centenas de casos já, centenas mesmo, porque havia sido publicado, inclusive, no ano anterior, ou foi naquele mesmo ano, não me lembro bem, na Páscoa, havia sido publicado pelo Diário do Grande ABC uma página inteira, uma folha inteira, no domingo de Páscoa, mostrando as técnicas que nós aplicávamos e os resultados que existiam. Então eu mostrei para ele que não era bem assim, que não eram técnicas ultrapassadas. E, para nossa surpresa, no mesmo mês nós fomos convidados, eu, Maísa Horner, né? Fomos convidados para irmos para a Argentina, perdão, e fizemos um estágio no Serviço de Podologia do Hospital Italiano de Buenos Aires e no consultório do Carlos Rodrigues. Ele era o chefe do Serviço de Podologia do Hospital Italiano de Buenos Aires, onde pudemos aprender mais sobre essas técnicas, treinar mais a ortoplastia e a fibra de memória molecular, mas também voltamos com a incumbência de lançarmos aqui as Jornadas Internacionais de Podologia. E assim, em fevereiro de 1996, foi realizada a primeira jornada, que é o primeiro Congresso Internacional de Podologia, trazendo Carlos Alberto Rodrigues, trazendo Javier Aicar, da Espanha. Javier Aicar nos ensinou, por exemplo, já no ano de 1996, em fevereiro, a utilizarmos o Doppler, a fazermos o índice tornozelo-braço. Com Carlos Rodrigues aprendemos a trabalhar com os micromotores, porque até então os motores eram de chicote. A pensar em se introduzir uma autoclave, porque trabalhávamos com estufas e vimos as autoclaves, a trabalharmos com as goivas, porque vimos as goivas lá também e trouxemos essas goivas, né, que eram as gúbias descartáveis e as lâminas descartáveis. Foi uma revolução na podologia brasileira, mas também não trouxemos, o Carlos Rodrigues trouxe, e nós acabamos popularizando a fibra de memória molecular no ano de 1996, com a técnica de apresentação ao vivo, já no ano seguinte, né? Aí já não foi em 96, em 97 nós fizemos um segundo congresso, que foi em Itapecerica da Serra, num hotel fazenda, e lá nós tivemos uma manhã todinha de prática, que era filmada, uma câmera, e passada no telão. E aí, nessas práticas, nós apresentamos como que se aplicavam várias dessas técnicas, a ortoplastia, as órteses de silicone, a fibra de memória molecular, as órteses que já estavam bastante conhecidas também, que eram as metálicas, as elásticas, com gancho, com bracket, com bottoms. E o modelo que nós levamos para a filmagem, que até estou lembrando agora algo interessante, hoje ele está até como meu amigo aí no Facebook, que era um paciente meu, que era o Borges. Poxa, eu podia ter falado até com ele para ele dar um depoimento aqui para nós, acabei esquecendo, mas vou pedir isso. Em determinado momento nós estávamos aplicando a órtese nele e ele falou: eu sei onde se encontra esse material aqui no Brasil, porque na empresa que eu trabalho nós compramos algo similar ou esse material mesmo para usar para outros fins. E assim foi que ele nos ensinou qual era o material e onde existia esse material,
E alguns de nós fomos atrás e passamos a comprar esses materiais. Eu junto com o Plínio, o Renato Butcher com o Luiz, e assim começaram a surgir as fibras de memória molecular made in Brasil, e as fibras Butcher, as fibras AID, com o saudoso Plínio, que acabou nos deixando esse ano, e que foi alguém que nos incentivou muito, e que nós a ele também, no trabalho, na fabricação de instrumentais na podologia, na venda de fibras, na distribuição das fibras pelo Brasil todo. Bom, e assim as fibras de memória molecular se tornaram comuns. Mas foi interessante o que aconteceu depois. Por quê? Muitas pessoas, as escolas começaram a surgir a partir do momento que o curso técnico de podologia foi criado. Deixou de ser exclusividade de apenas uma escola em São Paulo, e tinha uma no Rio, deixou de ser exclusividade e começaram a ser criadas escolas técnicas de podologia que se espalhavam pelo Brasil. IBRAP no Rio de Janeiro, que era antes o CR, curso de podologia, passou a ser IBRAP, e assim outras tantas escolas, dezenas hoje nós temos, eu diria centenas delas, né, espalhadas pelo Brasil desses cursos técnicos. E interessante é que muitos dos que passaram a ensinar as técnicas de ortoniquia ou foram deixando de lado algumas dessas técnicas que para eles eram ultrapassadas, mas que na verdade não são ultrapassadas. O que acontece é que às vezes a pessoa tem dificuldade de trabalhar com uma técnica e prefere ensinar o que é mais fácil. É mais fácil passar cola e colar uma fibra. E olha que nós que trabalhamos com as órteses unguiais, sabemos que é muito mais fácil aplicar uma órtese, por exemplo, metálica, e muito mais rápido do que aplicar uma fibra. E o resultado, muitas vezes, acaba sendo não só similar e às vezes até melhor. Depende da unha, pode ser melhor, pode ser pior, pode ser igual. O que nós falamos hoje, que a escolha de uma técnica de ortoniquia, ela não deve ser feita porque uma é melhor do que a outra, porque na verdade elas não são. Na verdade, o que se deve fazer é um estudo do porquê a unha tem uma determinada curvatura, o quanto ela está curvada, quanto o corpo da unha está curvado. Guardem essa palavra corpo da unha e não lâmina ungueal. Quem fala lâmina ungueal está falando um termo ultrapassado, que foi deixado de lado no ano de 2001 ou 2002, tá? Cientificamente falando e tecnicamente falando. Então, o corpo da unha, ele tem que ser estudado, porquê da sua curvatura, e a técnica a ser utilizada de ortoniquia vai depender não só da causa, mas da espessura, das bordas do dedo, de se eu estou diante de uma unha em telha, em torquês, em caracol, ou seja, existem vários fatores, várias alterações unguiais que devem ser analisadas para que seja feita a escolha da órtese adequada. Muitas vezes, uma fibra pode não dar o mesmo resultado esperado que uma órtese acrílica pode dar. Se eu tenho uma borda ou bordas muito altas, bordas laterais muito altas, eu tenho que rebaixar essas bordas e deixar o corpo da unha crescer sem sofrer a pressão lateral e medial das bordas sobre ela. Para isso, não existe órtese melhor do que uma antiga órtese acrílica, que hoje não existe apenas só a órtese acrílica autopolimerizável, aquela que se mistura polímero e monômero, mas também existe a órtese acrílica fotopolimerizável,
aquela em que eu utilizo uma resina e uma luz para ativar, para polimerizar, para endurecer essa resina. Normalmente a luz azul. Então, em alguns casos, essa órtese que começou a ser utilizada na década de 60 do século passado chega a ser melhor do que as órteses mais modernas. Então, não é que existam órteses ultrapassadas. Muitas vezes, uma fibra de memória molecular pode não dar o resultado esperado que uma órtese elástica dá, ou que uma órtese metálica com gancho. O gancho que por muitos foi deixado de lado porque parece que é algo que pode machucar, que pode provocar uma onicólise. Uma fibra de memória molecular muito espessa, ela também pode provocar uma onicólise. Mesmo uma fibra de memória molecular das mais finas, pode provocar uma onicólise. Depende da unha, depende do corpo da unha, depende da aderência desse corpo da unha sobre seu leito, para que isso possa acontecer ou não. Então é importante que se faça um estudo minucioso do porquê eu preciso colocar uma órtese ungueal. Outro detalhe que muitas vezes passa batido, que não se leva em consideração, é que existe um problema que faz com que a unha, que é flexível, ela tem que ser flexível por sua natureza, ela acaba se moldando sobre o leito, e o leito, por sua vez, por ser um tecido mole, acaba se moldando sobre o osso, sobre a falange distal, seja do hálux ou de outros dedos. E, dependendo da morfologia dessa falange, dessa epífise distal, da falange distal de um dos dedos, uma unha pode ficar mais curvada, menos curvada, e alguns problemas que podem afetar o osso, né, a falange distal, alguns problemas podem não terá um resultado duradouro, efetivo. Por exemplo, diante da existência de uma exóstose subungueal, que é uma protuberância devido ao atrito constante ou a traumas de repetição que a falange pode sofrer, pode levar ao surgimento de uma exóstose. Essa exóstose empurra o leito para cima e a unha se curva sobre o leito, fazendo com que uma correção, seja com fibra de memória molecular, seja com órtese elástica, seja com órtese metálica, seja com essas órteses mais novas que agora estão chegando da Europa também, ela seja apenas paliativa. Vai resolver por um tempo, porém a exóstose continua e aí a unha vai se deformar. Não só exóstose, que ocorre em muitos casos. Eu diria que a maioria dos casos, não existem estudos, mas eu posso inferir que a maioria dos casos em que não se consegue um bom resultado ou que se tem recidiva, que nós deveríamos estudar a possibilidade de existir uma exóstose subungueal. Como que nós podemos saber? Primeiro, fazendo visualizando, verificando, podendo, através da visualização, se estamos diante de uma deformidade do leito ungueal. Unhas involutas também acabam muitas vezes cursando com exóstoses. Outra possibilidade, aliada à visualização, a inspeção, né? Nós fazemos uma inspeção visual, é a palpação. Então podemos fazer inspeção, palpação e também exames de imagem, como uma radiografia pode nos mostrar a existência de uma exóstose subungueal.
Se não resolver o problema da exóstose, nunca nós teremos resolvido o problema da curvatura do corpo da unha. Existem também alguns tumores de células gigantes, condromas, e osteocondromas e outros tumores que também podem afetar a falange distal, levando a deformidades no leito ungueal e no corpo da unha, fazendo com que uma correção não seja definitiva, né? Isabel aí está falando que lembrou da aula na Espanha. Exatamente, Isabel. Por isso estivemos na Espanha. Um abraço para você, um beijo para você, Bel, aí de Pindamonhangaba, que foi nossa aluna e é uma profissional exemplar, que nos dá orgulho também, Bel, pelo seu trabalho que faz aí com diabéticos aí e também com toda a população aí de Pindamonhangaba. Bom, então, pessoal, esses são alguns detalhes que devem ser levados em consideração para a colocação de uma órtese ungueal. Eu tenho pacientes em que eu já aplico a órtese ungueal há mais de 20 anos. Por quê? Porque existe uma exóstose, nenhum médico brasileiro quis fazer a cirurgia da exóstose, o paciente tem a exóstose, nós podólogos brasileiros não fazemos cirurgia, se tivesse lá na Espanha já teriam feito a cirurgia da exóstose, ele já estaria sem problema nenhum. Mas como aqui não fazem, ele fica sem órtese ungueal por alguns meses, a unha começa a se curvar novamente, né? Então isso pode acontecer, deve ser levado em consideração. Mais recentemente surgiram algumas órteses, na verdade não é nem tão recente assim, mas na Europa, em particular na Alemanha, onde a podologia ainda não está tão desenvolvida, muitas pessoas acham que está, mas não está, quando nós comparamos com Espanha, quando comparamos com Portugal, quando comparamos com Inglaterra. Alguns outros países lá da Europa não estão assim tão desenvolvidos. Itália é coisa mais recente, né? Lá, então, eles também tiveram a necessidade de desenvolver órteses para a correção do corpo da unha, porque não fazem cirurgias, assim como nós, e algumas outras técnicas, várias técnicas surgiram lá. E alguns podólogos brasileiros quiseram conhecer essas técnicas. Existem muitas delas, como o Podostrip, entre outras, que são técnicas interessantes, porém caras, porque são dispositivos que devem ser importados e custam em torno de 40 a 50 euros. Imagina que nós estamos falando para aplicar uma órtese, eu ter que gastar 200 a 300 reais de material para uma unha. Então se torna inviável. Eu andei dando alguns cursos demonstrando e tentei encontrar fornecedores no Brasil, mas a dificuldade, até a questão econômica para trazer essas órteses se torna praticamente inviável. Quem as traz dentro da mala. E aí nós estamos com algo que não acaba não sendo algo oficial, acaba não tendo respaldo sanitário, acaba muitas vezes se tornando inviável por vários motivos e pelo preço também. Bom, pessoal, nós teríamos muito para falar sobre as órteses ungueais. Eu marquei hoje e quis fazer essa retrospectiva, falar um pouquinho do que eu tenho de experiência, né? Então eu contei um pouco, o que eu contei para vocês desses anos todos é um pouco da minha experiência. Eu passei por todas essas fases até os dias de hoje. Não posso deixar também de falar da importância da biomecânica como um dos fatores predisponentes para alterações ungueais por conta de alterações da marcha, por conta de alterações de rotações do dedo ou dos dedos, por conta de hiperpronação,
por conta de um desequilíbrio entre adutores e abdutores, entre flexores e extensores. Então, a biomecânica, que muitas vezes é negligenciada porque as pessoas falam, eu não quero me interessar por biomecânica, eu gosto de podologia, biomecânica não me interessa. Que fique claro que a biomecânica é imprescindível para o entendimento e para a prática podológica, seja de um técnico de podologia, seja de um graduado. Então eu contei até um pouquinho da história para finalizar, né? Até é importante fazer esse link. Contei um pouquinho da história para vocês de como saímos do calista do pedicuro, juntamente com algumas técnicas de ortoniquia, como chegamos ao técnico de podologia e como no início dos anos 2000, já no século atual, percebemos a importância, já no final do século passado, nos anos de 1996, 97, eu lembro como se fosse hoje, nós podólogos não sabíamos o que era um ATP, qual era a função de uma mitocôndria. Eu comecei a trabalhar com laser terapêutico no ano de 1995 e eu lembro que enviei um fax, olha só, não existia celular, mandei um fax para Maísa. Maísa, o que é ATP? Porque eu ouvi dizer que o laser age sobre o ATP. E aí ela perguntou para alguém que era acadêmico, e esse alguém respondeu para ela, olha, é a energia da célula. Nossa! E no ano seguinte nós começamos a trabalhar com as órteses plantares e eu pensei comigo, gente, se nós não entendermos de biomecânica, como que nós queremos trabalhar com órtese plantar, com laser terapêutico, se não entendemos como ele funciona, não entendemos de biomecânica? E já estávamos trabalhando com essas técnicas. Laser terapêutico vem do ano de 1995. As órteses ungueais, bem antes, as órteses plantares, por volta de 95, 96 também. E aí, no começo dos anos 2000, surgiu um primeiro curso, que era um curso sequencial de podologia. Porém, como esse curso não tinha sido aceito pela reitoria lá da universidade onde ele foi montado, quiseram acabar com o curso. E aí me chamaram para assumir o curso e formar a única turma sequencial. Não era graduado, não era tecnólogo, era um sequencial. E isso eu fiz no ano de 2002 para 2003. Acabou aquela turma, acabou tudo. Esse curso volta depois apenas em 2008, como curso de graduação tecnológica, como tecnólogo. Por quê? Muita gente fala, mas tecnólogo é graduação, porque existe bacharelado, existe tecnólogo. Segundo o Ministério da Educação, graduação no Brasil ou são graduações tecnólogo, bacharelado e licenciatura. Então, o tecnólogo é um graduado. E o técnico é um técnico. Nós vamos falar disso numa outra oportunidade, onde esse tema está dentro dessa nossa agenda de lives. Eu quero aqui agradecer a vocês que estiveram comigo. É uma pena que eu não posso compartilhar algumas informações abrindo uma tela à parte. Eu gosto muito de utilizar um outro aplicativo que ele não faz link com o Instagram. O Instagram, infelizmente, embora as pessoas gostem, é um aplicativo que é muito pobre nesse sentido, no que diz respeito a eu poder compartilhar com vocês imagens de um PowerPoint, porque está tudo preparado aqui do lado e amanhã, por exemplo, nós teremos um tema que será sobre a farmacologia e osmologia em onicomicose. E estaremos eu, o professor Manuel Cerqueira, a Viviane Ripoll do Rio de Janeiro e a Gisele Nascimento de Brasília. Nós quatro juntos, dividindo a apresentação
apresentando em telas separadas alguns dados, alguns PowerPoints, e vocês poderão assistir a algo muito mais complexo. Dá para a gente passar, porque eu vou usar o aplicativo Zoom, com um link no Facebook. Será amanhã às 19 horas. Não percam. Infelizmente não será pelo Instagram, mas pelo menos lá nós conseguiremos gravar depois no YouTube, utilizar outros recursos, e aí eu volto novamente na quinta-feira aqui para o Instagram, quinta, sexta, sábado, falando de outros temas importantes e passando um pouquinho dessa minha experiência de 32 anos na podologia, que eu não quero guardar só para mim, que eu quero passar para vocês também no dia a dia e em todos os momentos. Aproveitando esse momento em que estamos em esse isolamento social e que podemos nos aproximar e trocar experiências. Vocês verão que no final de tudo isso terá valido a pena, se vamos perder por um lado, mas por outro estamos aproveitando para trocar muitas experiências, para nos aproximarmos mais. Deixo aqui meu grande abraço para vocês, uma super boa noite, continuem aí em casa, continuem aí, amanhã vai ser via Zoom no Facebook, estão perguntando aqui, amanhã Facebook, pode entrar no Facebook direto, nós vamos no Zoom, mas do Zoom nós vamos fazer o link ao vivo no Facebook. Então no meu Facebook, não sei, eu acho que no Facebook deles também, do Manuel, da Viviane e da Gisele, mas no meu Facebook vocês poderão assistir ao vivo essa live que promete muito, porque traz experiências de a Gisele com a sua formação em farmacologia, com o seu doutorado, mestrado e doutorado, eu com a minha formação em podologia e também com o meu mestrado, a Viviane com a formação dela em podologia, com a graduação, e agora que ela lançou também esse e-book sobre a osmologia, então a osmologia vai entrar também, e o Manuel Cerqueira com a formação dele em podologia e a experiência dele lá na Europa, em Portugal, em Lisboa e no Porto e em outras cidades lá também. Então, pessoal, muitíssimo obrigado. Um beijo, um abraço a todos e até amanhã.